36 Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 137 Expansão. Ataque na Colina. Autor: Kati 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 Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Está certo. Eu pensei que o portão de liga de terceiro nível no segundo andar do Deep-Sea Shelter seria desperdiçado. Coincidentemente, agora pode ser o portão principal da minha garagem. Como não ia muito longe, Sumo apenas vestiu o uniforme de combate que ainda não teve tempo de lavar. Ele foi ao centro de comando e olhou rapidamente para os arredores do abrigo para confirmar que não havia problemas, antes de sair em direção à passagem. Depois de girar a fechadura de combinação, abriu a grossa porta principal de pedra. O sol do meio-dia, como um ladrão declarado, roubava descaradamente a escuridão na passagem do abrigo. O céu estava sem nuvens e azul celeste. Se ele ignorasse o fato de que este era um terreno baldio, este lugar era tão puro quanto as pradarias da terra. Ar fresco, flocos de neve como algodão. Tirando a máscara e respirando o ar quente que sentia falta há muito tempo, Sumo não pôde deixar de suspirar. O tempo está muito bom, mas, se continuar, essa neve solta provavelmente vai virar gelo. A neve na entrada do abrigo havia congelado e endurecido ligeiramente, e havia até uma fina camada de gelo sobre ela. Pisando nela, para evitar que a porta congelasse e dificultasse a entrada e saída, Sumo pegou a pá e começou a cavar a neve. Trabalhando sob o sol, Sumo trabalhou com a pá por 1 hora até que toda a neve na frente da porta do abrigo fosse removida e um caminho fosse aberto. Em comparação com a fraca luz do sol dos últimos dias, os raios solares de hoje eram extremamente assustadores e a temperatura externa também havia se recuperado para mais de 10 graus. Vestindo o uniforme de combate, havia uma onda de calor surgindo continuamente. Se esse clima pudesse ser mantido nos próximos dias, os seres humanos que ainda sobreviveram no deserto poderiam aproveitar esta boa oportunidade e se desenvolver ferozmente. As reservas de madeira e pedra do abrigo estão atualmente em falta, e o grande déficit deve ser resolvido antes de criar novos pisos. O grande buraco aberto por Marçal anteriormente ainda estava exposto ao deserto. Havia muito tempo, Sumo não planejava comprar esses recursos diretamente no mercado comercial, então ele pegou materiais de pedra espalhados do deserto. Com a função de espaço de armazenamento, a necessidade de transporte foi eliminada. Não demorou muito para que 10 unidades de pedra fossem reunidas. Sumo usou 15 pontos de sobrevivência para o custo de construção, e uma luz verde piscou antes de eliminar qualquer traço da lacuna anterior. De pé na encosta com uma máscara para bloquear os raios ultravioleta, Sumo olhou para o sol. Eram cerca de 2 horas da tarde e o sol no céu estava um pouco mais quente do que ao meio-dia. Parecia que era meio do verão. Este sinal anormal violou completamente os princípios de bom senso da astronomia. Espero que tudo não se desenvolva na direção oposta ou se torne muito extremo. Espero que um tempo tão bom possa durar até o último dia antes do desastre. Depois de gesticular para Oreu guardar os arredores, de pé na colina, Sumo começou a tirar todos os núcleos do esconderijo. Havia até 9 núcleos de segurança completos, incluindo os núcleos de segurança danificados, subtraindo os 8 de seu consumo anterior e os núcleos do espaço de armazenamento de Kento Maeda. O número total foi 35. Um núcleo de safeose completo tem 100 metros quadrados depois de ser colocado, e 12 núcleos são necessários para expandir a área para 220 metros cúbicos. A reparação do segundo andar do Deep-Sea Shelter requer 22 núcleos. Isso deixa apenas um para uso de emergência após todas as atualizações. Como o cálculo foi direto, Sumo também não precisou anotar nada. Ele tirou um núcleo de esconderijo completo, chamando o painel do jogo. Um prompt familiar apareceu, mas, em comparação com a última vez, houve várias mudanças. Abrigo. Opção 1. Escolha colocá-lo acima do solo. Após a conexão, pode ser construída uma casa de pedra de 120 metros quadrados, com boa resistência a desastres e excelente potencial de desenvolvimento.
Opção 2. Optar por colocá-lo no subsolo, que pode ser sobreposto sobre o abrigo original, formando uma camada plana subterrânea de 100 metros cúbicos e 4,2 metros de altura. Após a conexão, terá forte resistência a desastres e potencial médio de desenvolvimento. A casa de madeira que foi exibida nos estágios iniciais agora se tornou uma casa de pedra, e o poço subterrâneo também se tornou uma camada plana subterrânea. A habilidade original de resistência a desastres era fraca e o potencial de desenvolvimento era extremamente pobre, mas agora foi fortalecido quando conectado. Selecione a opção 2. Gere uma camada plana subterrânea. Registro: você escolheu gerar um abrigo subterrâneo. Gerando terreno. A armadura de tartaruga explodiu com uma luz vermelha, saltou de suas mãos e caiu no chão. Junto com o aumento gradual da intensidade da luz, a colina originalmente pequena estava passando por algumas mudanças em relação à sua altura anterior, sendo espremida pelos movimentos subterrâneos, ainda estava em constante ascensão. 10 metros. 11 metros. Demorou 4 ou 5 minutos antes que as mudanças parassem. Quando Suma examinou novamente, a colina, que originalmente tinha apenas 5 ou 6 metros de altura, agora tinha 13 metros de altura em seu pico. De pé no topo, Suma olhou para as planícies ao redor e olhou para longe. Em comparação com a ocasião anterior, desta vez houve realmente uma sensação de vista para o terreno, apesar do aumento de altura de apenas 3 metros. Supere o pico mais alto para ver todas as montanhas abaixo de você. Não, deveria ser. Não há montanha neste mundo, mas, quando você colocar numerosos núcleos sobre a Terra, isso se tornará sua montanha. Olhando para as planícies infinitas abaixo, sem saber o motivo, uma espécie de orgulho crescia no coração de Sumo. Nera da Terra civilizada, o preço de 1 metro cúbico de propriedade em Xangai era de dezenas de milhares de yuans, e locais caros podiam chegar a 6 dígitos, que eram centenas de milhares de yuans a cada passo. Naquela época, ninguém ousava pensar em ter tudo o que vê como seu território. Até o presidente do viveiro de peixes da série de televisão chinesa disse uma vez: "Quero que todos saibam que este viveiro de peixes foi contratado por você." Nem ele teria a arrogância de ousar dizer que possui dezenas de quilômetros cúbicos de território. Desta vez, porém, de frente para a vastidão aberta, Sumo gritou, como se o mundo estivesse em suas mãos, o sentimento poderoso amplificado pelo eco de sua voz. Oreu, Big Spark e Little Spark, é isso que seu rei construiu para você. Sumo gritou novamente. Olhando para o Oreu perplexo à distância, Suma sentiu com satisfação, rindo enquanto olhava para a colina evoluída. A colina originalmente pequena era um pouco como uma tumba, era de forma oval e cobria o chão sem vacilar, sentando-se como uma grande tigela virada para cima no chão. Depois de colocar o abrigo pela primeira vez e criar o canal de drenagem, a frente foi levantada em um ângulo acentuado, enquanto a inclinação posterior foi suave. No entanto, após essa colocação, os 100 metros quadrados de solo abaixo não tinham para onde ir, então ele foi elevado acima da fundação do morro. Isso fez com que a colina não parecesse mais com o que era antes. Em comparação com as encostas suaves do abrigo do mar profundo, as bordas das montanhas do abrigo subterrâneo eram mais íngremes, especialmente na frente, que ficava perto de um ângulo vertical de 90 graus. Olhando à distância, se um poderoso portão pudesse ser construído aqui, seria como se o portão do mundo estivesse se abrindo neste local. Depois de observar as coisas por um tempo, Suma deslizou lentamente pela parte de trás da encosta. Oreu, que estava de guarda à distância, também correu curiosamente, inclinando a cabeça enquanto olhava para a colina. Depois de caminhar ao redor da colina, Sumo caminhou até a entrada principal. A porta principal que servia para entrar e sair havia subido um pouco por causa do terreno elevado, e a aparência interna também mudou ligeiramente. Quando Sumo abriu a porta e entrou no que foi originalmente projetado para ser uma passagem de 3 seções. Como esperado, uma pequena abertura foi feita na lateral da parede atrás da segunda porta seccionada.
Sumo pegou a lanterna do depósito e entrou na pequena abertura, enquanto examinava as instalações internas com curiosidade. O interior do nível subterrâneo criado era o mesmo que o poço subterrâneo que ele criou da primeira vez. Estava completamente escuro. Entrando, Sumo iluminou o espaço e tocou o material ao redor. Em comparação com a madeira de antes, desta vez, seja na parede, no teto ou no chão, eles foram construídos com a mesma pedra sólida do primeiro andar. Concentrando seus pensamentos, o painel de atributos do abrigo se abriu naturalmente, revelando os novos atributos: abrigo subterrâneo, principal, nível, LV2, descrição: um abrigo de 2 andares feito de pedras pesadas. Possui 2 atributos transcendentes de baixo nível e pode resistir a fortes impactos externos e pequenos desastres. Estar neste abrigo fará com que você se sinta mais seguro. Espaço: 320 m2, primeiro andar, 4,2 metros de altura, 220 m2, segundo andar, 4,2 metros de altura, 100 m2, conclusão, 100%. Instalações: poço de água de energia psíquica, meio de cultura vegetal em grande escala, ventilação e iluminação, defesa de passagem de 3 seções. Habilidade transcendente: a água do clã da sereia, o vento do clã do leão, permissões atualmente disponíveis, reconstrução, conexão. Com certeza, o jogo reconhece esse método de atualização. Agora a área passou para 320 metros cúbicos e meu número de andares também passou para 2 andares. Então o próximo. Sumo removeu os 12 núcleos de esconderijo danificados em sequência e ativou a função de atualização de área no painel do jogo. Depois de colocar todos eles no painel do jogo, conforme a voz de Sumo confirmava a ação, todos os núcleos começaram a se dissolver. Desta vez, em comparação com a brutal colisão anterior, a transformação foi menos violenta, como se a força não pudesse esperar para ser expandida. A expansão da camada recém-aparecida foi muito mais reconfortante, pois ela se expandiu e balançou suavemente. No final de sua linha de visão, as paredes começaram a se mover lentamente para trás. O progresso manteve uma velocidade de tartaruga muito estável e, à medida que as paredes recuavam, a área começava a crescer. Sumo ficou parado e observou por um tempo antes de perceber que levaria muito tempo para a área se expandir. Então ele simplesmente saiu pela pequena porta. A camada anterior em que vivíamos se tornaria o segundo andar, e a nova se transformaria no primeiro andar. Depois de sacrificar o chão do abrigo do mar profundo, também terei uma garagem para o abrigo. Parece que a porta principal também deve ser remodelada. A atual passagem do túnel de 3 seções diretamente para o segundo andar do abrigo subterrâneo, e havia uma pequena porta ao longo da passagem no primeiro andar, o que era muito inconveniente. De acordo com o projeto do Deep Sea Shelter, o Underground Shelter também conectaria os 3 andares por escadas no futuro. Portanto, não havia necessidade de projetar a porta de entrada dessa maneira. Desde que a porta da garagem fosse reformada, a passagem defensiva seria montada através das escadas da garagem que se estendiam seção por seção, o que seria seguro e conveniente. Fechando a porta da passagem, a colina ainda subia lentamente por causa da expansão abaixo. Com Ori ao lado dele, Sumo caminhou na direção do Deep Sea Shelter. Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 138. Reparação. O surpreendente poder da levitação parecia perto, mas a distância ainda era um pouco longe para alcançar caminhando. Esses eram os pensamentos de Sumo enquanto ele se dirigia para o abrigo do mar profundo. De uma longa distância, Sumo observou a colina do abrigo subterrâneo desaparecendo no horizonte. Suprimindo a sensação de insegurança, Sumo acelerou rapidamente mais uma vez, aumentando seu ritmo para uma corrida constante. Após a reparação desta vez, o abrigo do mar profundo será completamente inútil, incluindo o portão do primeiro andar e o guincho que precisa ser aberto por dentro. É um pouco de desperdício. Pensando nisso, Sumo de repente se sentiu um pouco indeciso.
Embora não houvesse nenhum problema em centralizar todas as coisas e recursos em um abrigo, era muito desperdício abandonar este abrigo de nível 5 assim. Muitas pessoas ainda viviam em casas de madeira quebradas com vazamentos e buracos por toda parte, e aqui sumiria colocar o piso plano de concreto armado em um estado ocioso. Que vergonha e desperdício! É impossível deixá-lo ocioso. Devo encontrar uma maneira de usar todos os meus recursos. Sumo ponderou enquanto corria. Depois de viajar tantas vezes nessa estrada, havia marcas das rodas do tigre de terra no chão que não haviam sido apagadas. Com Oreu liderando o caminho, Sumo multitarefa em sua mente e começou a estudar como maximizar o uso de recursos. As coisas que mais faltam no mundo apocalíptico seriam comida e água. A questão dos alimentos pode ser pesquisada e plantada dentro da base principal. Quando era apenas Sumo sozinho nos estágios iniciais, isso não seria uma preocupação. A comida que saía da abertura dos baús do tesouro era completamente suficiente para comer por meio ano. Não há eletricidade no Deep Sea Shelter. Mesmo que eu queira cultivar plantas dentro de casa, não posso fazer isso sem lâmpadas fluorescentes para substituir a luz do sol, então a ideia de produção de alimentos deve ser descartada. Depois de riscar isso silenciosamente em seu coração, Sumo começou a estudar a possibilidade de armazenar água potável. No momento, os 7 litros de água de energia psíquica por dia na base eram completamente suficientes para beber um dia, e apenas 500 pontos de sobrevivência eram necessários para continuar a expandir a produção do poço. No entanto, havia muitos segredos sobre a água de energia psíquica. Antes de pesquisar e saber claramente o que havia de especial nisso, Sumo decidiu não vendê-lo se pudesse. Com a atual existência de água de neve no mercado comercial, o preço de mercado da água de energia psíquica estava se desenvolvendo em 2 direções diferentes. Nas mãos de alguns grupos ricos que conseguiram caçar e tinham muita coisa boa nas mãos, o preço da água de energia psíquica não era caro. No entanto, a água de energia psíquica pode tratar ferimentos instantaneamente. Quando os remédios eram escassos no estágio inicial, alguns goles de água de energia psíquica poderiam salvar uma vida em um momento crítico. Essa era precisamente a razão pela qual essas pessoas estavam ansiosas para continuar aumentando o preço da água de energia psíquica. Por outro lado, nos mercados de nível inferior, para os pobres que se concentravam nas necessidades básicas, o preço da água energética psíquica não estava dentro da faixa aceitável. Além disso, eles não apenas não podiam pagar pela água de energia psíquica, mas também não estavam dispostos a comprá-la. Junto com a forte nevasca, os recursos hídricos comuns tornaram-se inúteis. Havia neve por toda parte e bastou um pequeno esforço para coletar e ferver a neve e precipitar as impurezas. Eles poderiam então ser armazenados em grandes quantidades. Pelo menos até a próxima crise de escassez de água, os recursos hídricos não seriam mais a moeda das transações. Oh, certo. Posso pensar em uma maneira de transformar o Deep Sea Shelter. Com a bênção do clã das sereias, a sujeira do mundo exterior não poderá entrar. Nos estágios iniciais, ele pode ser usado como um reservatório de reserva e um pouco de neve limpa pode ser armazenada dentro. Depois de congelada em uma fonte de água limpa, ela pode ser usada como água comum. Também posso encontrar uma maneira de construir um grande tanque de água no abrigo subterrâneo e aproveitar esta oportunidade para obter mais água, construir um purificador e conectá-lo a uma tubulação de água. Isso seria equivalente a instalar instalações de água encanada no abrigo. Dando um tapa na testa, Sumo parou no meio do caminho e pegou a folha de papel com a planta do abrigo. Ele procurou um espaço em branco acima e escreveu cuidadosamente a palavra reservatório. A necessidade básica do corpo humano é a água, e a maioria das atividades da vida diária requer água. No futuro, durante o período de desenvolvimento entre cada desastre, para manejar o grande número de vegetais e grãos de crescimento rápido, também seria necessária uma grande quantidade de reservas de água potável para irrigação. Seja no presente ou no futuro, ter um enorme reservatório seria benéfico e inofensivo em todas as ocasiões.
Quanto ao consumo extra e demanda por núcleos de segurança, Sumo olhou para os 8 núcleos de segurança restantes ainda em seu espaço de armazenamento e riu. Inicialmente, o que mais faltava eram os núcleos completos para expansão de outros módulos. Inesperadamente, isso agora mudou para os núcleos danificados. De qualquer forma, o abrigo subterrâneo precisa ser construído com 2 módulos separados, um para armazenamento de água e outro para armazenamento de alimentos refrigerados. Sumo calculou a área ampliada sem incluir os núcleos danificados. A recém-construída sala modular de pedra tinha 10 metros de comprimento por 10 metros de largura, que era um piso plano cobrindo uma área de 100 metros quadrados. Calculado adicionando 4,2 metros de altura do piso, o espaço útil do espaço modular foi de 420 metros cúbicos. A densidade da água era de 1 grama por centímetro cúbico, e 1 quilograma de água era de 1000 centímetros cúbicos. Com base nesse cálculo, um reservatório de 100 metros cúbicos poderia armazenar 420 toneladas de água da neve. Claro, este foi apenas um valor estimado com base nos dados. Depois de remover o espaço do tanque de armazenamento de água e adicionar todos os tipos de coisas diversas, haveria pelo menos cerca de 350 toneladas. Para 2 abrigos, seriam aproximadamente 800 toneladas. Ele não precisaria se preocupar com água por muito tempo de apenas uma reserva. Quando os pensamentos em sua mente estavam claros, enquanto Sumo ainda estava considerando os detalhes da pressão do reservatório e outras questões, o abrigo do mar profundo gradualmente apareceu em sua linha de visão. A certa altura, Sumo ainda tinha inveja do abrigo de 2 andares de Magou. Agora, pensando em como o abrigo subterrâneo estava prestes a se tornar um prédio de 3 andares, Sumo não pôde deixar de ficar animado. Sumo subiu a encosta familiar e mais uma vez olhou para a estrutura do prédio próximo com nostalgia. Sem hesitar, ele puxou decididamente o guincho para mover o portão. Grande irmão Magou. Vou usar o seu segundo andar primeiro, ok? Seria um desperdício deixá-lo aqui de qualquer maneira. A razão pela qual a civilização humana poderia viver neste deserto era que havia inúmeras pessoas como Magou que estavam dispostas a deixar suas relíquias para as gerações posteriores. Tocando a porta ascendente, Sumo disse essas palavras fracamente, seu olhar direcionado para o local onde o cadáver de Magou foi enterrado acima da colina. Encarando a direção de onde o cadáver estava, Sumo curvou-se repetidamente 3 vezes para expressar sua gratidão. Com esta porta de liga de 3º nível movida para servir como porta da garagem, Sumo teria pelo menos paz de espírito em termos de segurança. Seguindo as escadas e chegando ao 1º andar, Sumo deu partida no tigre de terra que estava estacionado ordenadamente. Conforme Sumo se movia para frente e para trás, os minérios de salitre armazenados no espaço de armazenamento do tigre de terra gradualmente desapareceram, enquanto as pilhas no 2º andar do abrigo do mar profundo estavam aquecendo. Sumo voltou ao 1º andar e verificou cuidadosamente se havia alguma omissão. Tudo o que podia ser removido e levado embora, incluindo mesas podres e grades de ferro, foi removido e colocado no 2º andar. Se não fosse pelo piso fixo, Sumo até considerou remover todos os pisos com padrões intrincados para trazê-los de volta. Parado no topo da escada, ele olhou em volta e confirmou que não havia mais nada para levar. Sumo então bateu palmas e voltou para o 2º andar. Concentrando seus pensamentos, a interface de atributo do abrigo do fundo do mar emergiu lentamente na frente dele. Ele rolou até o fundo, concentrou seus pensamentos, fez uma seleção mental e a função de reparação do Depsia Shelter iluminou instantaneamente. Neste momento, o painel de atributos, que originalmente era azul celeste, foi imediatamente envolvido pela cor do sangue monstruoso. O padrão original de água clara também se tornou estranho nessa época, como se houvesse um fluxo constante de sangue nele. Recorde, o jogador Sumo escolhe reparar o 1º andar do Depsia Shelter, subsidiário, para o Underground Shelter. Registro, por favor, selecione o número de andares reparados. Registro, selecione o número de andares adicionais.
A notificação de atualização apareceu ao mesmo tempo que uma imagem 3D da função do recurso. Nesta foto, o lado esquerdo era a estrutura de 2 andares do Deep Sea Shelter. À direita ficava a estrutura de 2 andares do abrigo subterrâneo. Sumo tentou arrastar o segundo andar do abrigo do mar profundo e o colocou no topo do abrigo subterrâneo. Um aviso soou novamente. Registro, por favor, confirme a reparação do segundo andar do abrigo submarino, subsidiária, para o terceiro andar do abrigo subterrâneo, principal. Registro, por favor, escolha com cuidado, e o jogador deve sair do andar selecionado. No começo, eu queria aproveitar a transferência de teletransporte do painel do jogo, mas agora parece que não posso entrar nessa carona. Percebendo que sua pequena ideia havia sido percebida pelo jogo, Sumo encolheu os ombros e saiu pela porta do segundo andar. Ele ficou sob a colina e silenciosamente confirmou a ação em seu coração. No segundo seguinte, uma pequena brisa começou a soprar do lado de fora do Deep Sea Shelter. Antes que Sumo pudesse descobrir de onde vinha essa brisa, uma cena extremamente exagerada apareceu. No horizonte distante, uma luz dourada dispersa com poder incomparável apareceu, pegando neve ao longo do caminho e formando uma longa cauda. A velocidade desse raio de luz era bastante rápida. Embora Sumo tentasse traçar seus movimentos com os olhos, quando ele piscou, a luz dourada já havia passado para o lado do abrigo do mar profundo. No segundo seguinte, sem encontrar nenhum obstáculo, a robusta estrutura de concreto foi facilmente cortada ao meio, como se fosse feita de pasta de papel, separando o primeiro e o segundo andar. No processo de corte, embora não houvesse som, o impacto da neve que se arrastava atrás da luz ainda derrubou Sumo no chão. Ao mesmo tempo, o segundo andar do abrigo subterrâneo não desabou diretamente após perder sua conexão do solo abaixo dele. Em vez disso, uma luz suave arrastou o segundo andar e gradualmente o levitou, separando-o gradualmente do primeiro andar por uma distância de 1 metro. Com essa separação espacial, todo o segundo andar foi manchado com um amarelo dourado claro, e era como uma obra de arte que chamava a atenção no céu. Quando ele caiu no chão, a boca de Sumo se abriu com a visão completamente irracional na frente dele. Ele pensou que depois de escolher reparar, o segundo andar desapareceria diretamente como um teletransporte e seria diretamente anexado ao abrigo subterrâneo. No entanto, quando o segundo andar foi levantado no ar pelas fortes correntes do vento e pairou no ar, voando lentamente em direção ao abrigo subterrâneo, Sumo só poderia ficar pasmo. Meu Deus, parece que o jogo está seguindo o caminho da tecnologia negra. Será que esse motor é antigravitacional? Será que esse raio de luz transformou a segunda camada em um supercondutor de alta temperatura, usando levitação magnética para gerar flutuabilidade? Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 139 Fusão e atualização. Modelo de design excelente. Observando o segundo andar lentamente flutuando em direção ao abrigo subterrâneo, Sumo, que estava parado sob a encosta, bloqueou a luz ofuscante com a mão e continuou olhando para a vista. Esse tipo de sentimento era muito estranho, como se um pato cozido tivesse voado sozinho por capricho. Isso o fez se sentir sem noção. Depois que o segundo andar voou, a colina do Deep Sea Shelter tornou-se um pouco intrusiva. Felizmente, o jogo ainda é um pouco consciencioso, não cortou todo o topo do primeiro andar, caso contrário, teria se tornado um abrigo ao ar livre. Subindo a encosta e olhando para a fina camada do telhado, Sumo chamou os atributos do abrigo do mar profundo, abrigo em alto mar, subsidiária, nível, LV2, o nível original era LV5, mas por razões inexplicáveis, caiu para o nível 3. Atualmente bloqueado, incapaz de atualizar, descrição, um abrigo subterrâneo feito de concreto, com excelente rigidez arquitetônica. O portão de abrigo de liga pode impedir a entrada de pessoas com más intenções. Espaço, 220 m2, altura do andar 4,2 metros. Conclusão, 97% uma pequena lacuna detectada. Instalações,
Portão de abrigo de liga de terceiro nível. Habilidade transcendente. Evitar a água. LV1, Sumo não ficou surpreso que o LV5 de Shelter caiu para o LV2 por causa da reparação. Pelo contrário, esta informação revelou muitos problemas. Parece que se um abrigo for severamente danificado, seu nível será rebaixado. Isso é muito problemático. No futuro, quando objetos raros forem coletados, uma vez danificados, será difícil restaurá-los. Depois de anotar esta informação importante em seu diário, Sumo foi até a abertura no teto do abrigo do mar profundo. A lacuna era originalmente a escada que levava do segundo andar ao primeiro andar. Embora os corrimãos tenham sido todos removidos por Sumo, após serem cortados neste momento, os degraus da escada ainda foram mantidos. Ele ainda poderia voltar para o primeiro andar pelas escadas. É muito problema. Antes de ter materiais suficientes, a construção do abrigo do mar profundo será suspensa até que eu tenha um suprimento abundante de pontos de sobrevivência. Depois que essa lacuna for fechada, Sumo pode não conseguir entrar no abrigo e os pontos de sobrevivência teriam que ser gastos para modificar o método de abertura do portão no primeiro andar. Com esse pensamento em mente, Sumo estremeceu e rapidamente atravessou a brecha e expulsou o tigre de terra. Todas as coisas valiosas no abrigo do mar profundo foram levadas de carona de volta para o abrigo subterrâneo agora há pouco. Por muito tempo, este lugar precisaria ser fechado até que Sumo pudesse abri-lo novamente. Voltando para o abrigo, Sumo largou o guincho e trancou tudo por dentro. Então ele desceu as escadas, concentrando seus pensamentos, e 35 pontos de sobrevivência foram gastos. Sob luz verde, a abertura que permitia a entrada pelas escadas começou a curar lentamente até ficar completamente vedada. Neste ponto, antes que Sumo tivesse pontos de sobrevivência suficientes para reconstruir esta base, o Deep Sea Shelter estaria perpetuamente submerso, rastejando abaixo desta terra. Sumo pegou a pá e começou a cobrir lentamente o solo em ambos os lados do abrigo do mar profundo enquanto ainda era meio-dia. Meia hora se passou e o abrigo foi gradualmente coberto. Não havia mais sinais visíveis de um abrigo escondido aqui. Sumo bateu com as mãos e deslizou em costa abaixo. Grande irmão Magou, durma tranquilamente aqui. Não vou incomodá-lo por muito tempo e darei boas notícias a você quando voltar na próxima vez. Parado em frente ao abrigo do mar profundo, Sumo fez uma saudação militar padrão. Ao lado dele, Oreu, que estava adoravelmente confusa, também colocou as patas na cabeça e saudou. Ao terminar sua saudação, Sumo riu incontrolavelmente de Oreu, que ainda estava saudando ao lado dele. Ele então pegou Oreu e colocou no banco do passageiro de Artiger, e partiu. Terra Tigre. Finalmente tem sua própria casa. Dando um tapinha no volante pela primeira vez, Sumo se sentiu um pouco emocionado. Após a reparação do abrigo do mar profundo, sentiu que faltava algo em seu coração e ele não estava acostumado com aquela sensação. No entanto, quando o portão de liga apareceu ao longe, com vista para a frente da colina do abrigo subterrâneo, Sumo soltou aquela pequena tristeza e se emocionou. Finalmente, tem garagem. Sumo pisou no acelerador e a velocidade de Artiger aumentou de repente, soltando um rugido e transmitindo a força do motor para os pneus. A fusão do segundo andar do Deep Sea Shelter não deixou vestígios do som. Ao se aproximarem, além de uma porta extra na colina, nem um pouco de terra havia caído. A porta principal do abrigo que havia sido limpa ainda estava limpa e arrumada, e não havia vestígios de sujeira causada pelo processo de integração que o transformou em um prédio de 3 andares. Sumo saiu do carro e caminhou rapidamente até o portão de liga leve. Como esperado, ainda era a mesma porta familiar e cheiro familiar. Sumo digitou a senha e puxou o guincho. Olhando para o guincho familiar, pela primeira vez, Sumo se sentiu extremamente animado. Mesmo que o guincho tivesse sido ligado várias vezes, ele tinha uma sensação completamente diferente em sua mão neste momento. Esta é a minha garagem. Com um grito, gerando força em seus braços, Sumo começou a girar o guincho rapidamente para levantar o portão. Chocalho, chocalho.
O guincho emitia um rangido toda vez que passava por um ponto até atingir o topo com um zumbido. Sumo puxou para baixo com firmeza e o guincho foi fixado no lugar. 220 metros quadrados de garagem, cheios de itens. O mágico foi que o poço de petróleo já havia começado a operar, roncando e trabalhando incansavelmente. Os minérios de salitre branco acinzentados cobriam o espaço da garagem e a máquina de armas térmicas quebrada estava encostada na parede. Alguns fragmentos e pedaços de itens coletados por Sumo estavam nele. Até mesmo parte do lixo material que havia sido colocado no canto anteriormente foi trazido pelo painel do jogo. Que habilidade mágica! O vento anterior afetou apenas o mundo exterior e deixou tudo no segundo andar intocado. Entrando na garagem, Sumo ficou impressionado. De pé nesta sala, parecia que ele havia retornado ao abrigo do mar profundo, e o sentimento familiar tomou conta dele. Usando o espaço de armazenamento para guardar alguns dos minérios de salitre, Sumo voltou para a porta principal da passagem. Abriu a porta e entrou. Tudo estava pronto neste momento, exceto por uma última coisa que só poderia ser concluída pelo sistema. De volta ao andar habitual onde morava, que agora era o terceiro andar, Sumo sentou-se em frente à bancada de trabalho, pegou a planta do projeto e invocou o sistema. Comparado com o projeto que ele desenhou ontem à noite, Sumo modificou o projeto mais uma vez. Depois de adicionar 2 módulos independentes, mudou drasticamente. Vendo o sistema fingindo não perceber e não querendo admitir esse desígnio, sentado à mesa, Sumo sorriu, fechou os olhos e começou a cantar silenciosamente em seu coração. Eu originalmente não estava disposto a expor minha verdadeira força, mas no final, tomei uma decisão que foi contra meus ancestrais. Este é um projeto projetado pelo mestre arquiteto Sumo. Este é o projeto mais poderoso e sutil de um abrigo na história da humanidade. Este é o projeto do projeto. Sumo continuou cantando até que começou a acreditar que esse projeto era incrível e, com certeza, o sistema reconheceu o status de príncipe herdeiro do projeto e foi grandiosamente entronizado. Rindo e brincando com as coisas ao seu lado, Sumo se concentrou em estudar o familiar painel de atributos selvagens. Um projeto de design desavergonhado, descrição, projetado por Sumo, o suposto herdeiro da 66ª geração e arquiteto mestre da família arquitetônica mais forte, o Clanço. A imagem geral é concebida de forma inteligente, o que reflete totalmente sua educação arquitetônica obrigatória de 9 anos. Em termos de composição, a distribuição de linhas retas e curvas são densamente cobertas, parecendo esconder alguns segredos indescritíveis, e a atualização desta planta de design parece ter atraído a atenção de 2 jogadores fortes. Direção da primeira atualização, chamou a atenção de Bookmat 2.018.117. Este jogador forte é capaz de alcançar o céu e possui técnicas reais de desenho à mão de alto nível e técnicas de desenho digital de nível mestre. No design deste jogador, existem ideias infinitas. O espaço é utilizado ao máximo. Se você escolher isso, seu abrigo será como se estivesse em uma estrada larga e brilhante. Pontos de sobrevivência necessários, 500, direção da segunda atualização. Chamou a atenção de Min Xuein. Este jogador forte tem uma habilidade chocante, com técnicas de desenho digital de nível quase alto e conceito de design de nível mestre. No design deste player, as considerações abrangentes desse player são algo que você gostaria de observar. Se você escolher isso, seu abrigo será como se fosse uma rodovia. Pontos de sobrevivência necessários, 500, terceira direção de atualização, integrando os conceitos de design de 2 mestres lendários, misturando as ideias de design originais dos desenhos de design, combinando-os com um certo grau de adaptabilidade e fundindo as habilidades dos 3 mestres, 2 verdadeiros mestres e um verdadeiramente mestre sem vergonha. Conclusão conjunta dos projetos de design. Pontos de sobrevivência necessários, 750, Comentário, por favor, tenha cuidado com a atenção dos jogadores fortes em Siken.
Eles podem ter boas intenções e querer ajudá-lo, ou podem ter corações perversos, esperando que você morra de uma infeliz maldição de 1000 anos. Meu plano de design atraiu a atenção de pessoas da misteriosa organização, SIG. Essa é a organização por trás do jogo. Vendo que as direções de atualização eram completamente diferentes das anteriores, Sumo sentou-se na bancada e anotou cuidadosamente os nomes dos 2 jogadores fortes no diário, marcando-os com 3 sinais de ênfase. Ao mesmo tempo, a misteriosa organização SIC foi esculpida na memória de Sumo e se tornou uma existência não menos misteriosa que o painel do jogo. Este primeiro designer parece prestar mais atenção ao desenvolvimento posterior e ao espaço do abrigo, e consegue tudo isso ao mais alto nível. É realmente o que eu preciso no momento. O segundo designer também não é ruim. Seu conceito de super design é o que eu mais preciso agora e pode ser combinado com meu plano de design. Então, vou escolher a terceira direção de atualização. Estrondo. Depois que sua voz sumiu, não era mais uma luz verde que emitia de seu corpo, mas uma fenda se abriu repentinamente na frente dos olhos de Sumo. Não houve uma rajada de vento nem uma onda nesta fenda, mas sim. 2 projetos de plantas voaram levemente. No segundo seguinte, as plantas caíram sobre a mesa. Antes que Sumo pudesse pegá-los e olhar para eles, uma luz que poderia ser considerada a mais aterrorizante da história jorrou do peito de Sumo. Abaixando a cabeça, Sumo olhou para a perigosa luz vermelha, que era como um feixe de luz sólido, bombardeando completamente as 2 plantas de design na mesa de trabalho. Tormento. Grande terror. O vermelho sempre foi a cor do alerta. Mesmo que não houvesse alta temperatura, Sumo se sentiu desconfortável por dentro quando olhou para este feixe de luz. Não se sabia de qual fonte sagrada esses desenhos caíram da fenda. Depois de ser bombardeado pelo feixe vermelho por 3 segundos, uma fumaça preto-acinzentada emergiu e gradualmente se dissipou no ar. A luz vermelha se retraiu no segundo seguinte, e a luz verde que simbolizava a esperança voltou a emanar lentamente. Os 3 projetos começaram a se fundir lentamente, levando menos de 1 minuto até que a luz verde também se retraísse. Uma planta de design estava quieta sobre a mesa. Mesmo sem a ajuda do sistema, ele brilhava com uma luz azul. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 140, Segunda Reconstrução, Protótipo do Superabrigo. Meu Deus, esta planta de design vem com efeitos especiais. Acordar. Devo adicionar alguma música de fundo para você animar as coisas. Tocando a planta sobre a mesa, Sumo olhou para ela com curiosidade. Esta foi a primeira vez que um item pôde continuar a brilhar depois que o sistema atualizou. Esse azul não era o azul água do abrigo do mar profundo, nem o azul celeste sem nuvens do lado de fora. Se alguém tivesse que encontrar um termo semelhante para descrevê-lo, só poderia ser azul seda. Magnífico. Elegante. Mesmo antes de Sumo abrir a planta do projeto para ler o conteúdo, apenas olhando para as linhas retas organizadas e densamente compactadas na planta do projeto, pode-se sentir uma sensação única de beleza que o designer queria transmitir. Sim. Um bom projeto de design seria agradável até mesmo para os olhos dos leigos. No novo projeto, não era apenas um desenho 2D puro, mas um desenho de desconstrução 3D foi anexado ao lado do projeto, bem como os locais dos pontos de pressão do abrigo geral. Havia 6 pilares de sustentação habilmente situados no desenho do abrigo, como se sustentassem o céu. Após a construção, esses pilares de sustentação existiriam na forma de divisórias, o que não seria intrusivo. Pelo contrário, poderia dividir bem a área do abrigo, fazendo com que o abrigo pareça luxuoso. O cheirinho de casa. Através do plano de estrutura 3D, Sumo quase pôde ver como os novos 3 andares seriam dispostos dessa maneira. Especialmente com as medidas precisas tão pequenas quanto 1 centímetro marcando cada canto e linha. Tocando a planta, mesmo que Sumo não entendesse arquitetura, ele ainda poderia comparar as plantas do projeto com as que ele tinha visto na Terra anteriormente. Se alguém dissesse que meu projeto era seguir em frente e buscar o único atributo final, então,
Após a atualização do sistema, é mais para reduzir as brechas e neutralizar os defeitos dessa estrutura básica. Sumo virou o projeto do projeto para o outro lado. Nesta página da planta do projeto, foram desenhadas as imagens dos móveis necessários para o abrigo e seus tamanhos. Que atencioso! Mesmo que esse design não tenha a função de um painel de jogo, eu poderia tentar construí-lo com minhas próprias mãos. Isso é simplesmente projeto de plantas para manequins. A transição do projeto de estilo desavergonhado para o projeto de estilo manequim. Sumo poderia dizer que ficou extremamente satisfeito com o resultado. Concentrando seus pensamentos, Sumo não hesitou em pagar quando descobriu que, antes de importar o projeto do projeto para o painel do jogo para análise e reconstrução, alguns pontos para identificação eram necessários. Uma linda luz azul sedosa brilhou e, quando a planta foi escaneada pelo painel do jogo, ela tremeu de novo, como se estivesse muito feliz. Uma descrição detalhada que era diferente do painel do sistema saltou na frente de Sumo. Projeto de abrigo, raro, descrição. Um projeto detalhando o projeto de um abrigo de 3 andares, com excelentes proporções de tamanho e conceitos de projeto científico. É uma grande conquista em termos de aproveitamento de espaço, comodidade e segurança. Além da perfeição, de acordo com este design, possui forte resistência ao impacto, forte retenção de calor, fortes propriedades defensivas e capacidade de expansão perfeita. Instalações: primeiro andar, piso da garagem, portão de liga de terceiro nível, portos de tiro, portos de bombardeio, passagem de isolamento, passagem de desinfecção, armário de armazenamento, mesa de trabalho, elevador automático, escadas de saída de emergência. Segundo andar, piso de recursos, porta de pedra pesada com criptografia rotativa, poço de óleo bombeado por motor, sala de cultivo, poço de água de energia psíquica, centro de distribuição de energia, armazenamento de suprimentos vivos, depósito de suprimentos. Terceiro andar, sala de estar, microcentro de comando e operação, microcentro de pesquisa, quarto principal, segundo quarto, terceiro quarto, academia, sala de estudo, cozinha, banheiro separado seco e molhado, depósito de armas e equipamentos. Geral, rotas reservadas para uma rede elétrica completa, um sistema completo de tubulação de água, sistema completo de tubulação de gás natural, sistema completo de cabos de rede. Os dados densos eram como formigas que rastejavam por todo o painel do jogo. Foi apenas com a análise do painel do jogo que Sumo pôde compreender a grandiosidade desse design. As linhas retas de várias cores intercaladas no abrigo eram as localizações de várias tubulações de água, fios elétricos e gasodutos previamente reservados. Através da função de reconstrução única, todo o abrigo pode ser completamente transformado usando este projeto. É um pouco problemático. Para esta reconstrução, parece que as escadas estão boas. Eles podem até ser remodelados em escadas de pedra gratuitamente. É só um elevador, parece que vai ficar oco e ocioso por muito tempo. A refatoração era apenas para implementar todos os planos, tanto quanto possível, de acordo com o plano de design. O painel do jogo naturalmente não seria misericordioso e incluiria coisas boas como elevadores, fios elétricos e tubulações de água. Ele ainda precisaria acompanhar o sistema para atualizar lentamente esses recursos. Mas tudo bem, a base está muito pobre agora e não sobraram muitos minérios de ferro. Na próxima transação devo trocar por materiais suficientes para garantir o desenvolvimento de todos os recursos do abrigo. Esse tipo de projeto complicado de planta tinha muitos detalhes e linhas. Mesmo que fosse fazer uma cópia, Sumo estimou que levaria 3 dias para desenhar até 90% do desenho original. Tocando a planta do projeto e olhando para ela com adoração, Sumo foi até a sala e ligou a função de gravação da TV LCD. Ele então gravou toda a frente e verso do projeto. Na situação atual, ele só poderia registrar este projeto primeiro e, lentamente, fazer uma réplica dele quando tivesse tempo.
Quando o número de andares do abrigo aumentasse, ele poderia continuar a melhorar o abrigo com base neste projeto sem ter que redesenhar o projeto e gastar pontos extras. Depois de gravar repetidamente por 1 minuto, Suma desligou a TV LCD depois de verificar todos os detalhes e foi para a sala de estar. Sumo clicou decisivamente na reconstrução para entrar nessa função familiar. Depois de gastar 15 pontos de desastre para importar o projeto do projeto de nível raro parecia ter se transformado em raios de luz e desaparecido no abrigo. Então, no painel do jogo, o projeto do projeto foi carregado com sucesso, mostrando todas as estruturas de planejamento e detalhes específicos. Durante a reconstrução anterior, Suma ajustou manualmente o método de fiação porque não foi fornecido no projeto. Desta vez, após 13,5 segundos de carregamento, Sumo sorriu e confirmou ao ver linhas densamente compactadas. O capricho de subir e descer. Se Sumo confirmasse isso, esse espaço familiar desapareceria para sempre. O que o substituiria seria um superabrigo composto pelos 3 pavimentos superior, intermediário e inferior. Uma sensação de leve tremor veio debaixo do solo como se um par de mãos invisíveis tocassem as fundações do abrigo. No prédio de 3 andares, com crescente choque e tontura, Sumo simplesmente se sentou e segurou Big Spark, Little Spark e Oreo em seus braços, esperando silenciosamente que as mudanças subsequentes acontecessem. Em sua linha de visão, tudo no abrigo, exceto os 4, parecia ter perdido o senso de gravidade e flutuava lentamente no ar. No entanto, magicamente, o saco de arroz aberto e o saco de macarrão não derramaram seu conteúdo. A TV bateu na parede e ricocheteou suavemente sem ser danificada. A princípio, o surpreso Oreo que viu toda essa magia latiu e uivou, querendo flutuar e brincar. No momento seguinte, quando todos os objetos de repente começaram a acelerar, Oreo, que estava com medo, rapidamente encolheu a cabeça para trás. Com a navegação do painel do jogo, o poço de água de energia psíquica, que ainda estava no chão, ergueu-se do solo e atingiu o teto, passando pelo concreto magicamente. O mesmo aconteceu com o grande meio de cultura vegetal. Uma onda de flutuações passou rapidamente e o meio de cultura tornou-se borrado, desaparecendo gradualmente no lugar ao colidir com a parede. A janela de iluminação ventilada, da qual ainda escorria a luz solar dispersa, começou a ranger e se mover, saindo lentamente do 3º andar, seguindo o meio de cultura. Sob o planejamento cuidadoso da planta do projeto, houve ondulações e o projeto do limite crítico apareceu no grande terreno plano. De repente, quando Sumo pensou que a transformação havia acabado, quando tudo não estava mais se movendo, um barulho alto explodiu. Então, um estrondo contínuo começou a ecoar por todo o abrigo. A sólida parede de pedra quebrou e foi amarrada pelo poder mágico do jogo para que não desmoronasse imediatamente. 6 colunas resistentes de suporte de carga apareceram no abrigo junto com as divisórias, arrastando-se firmemente contra o teto em queda e estabilizando a fundação. Todas as pedras inúteis pareciam ser arrastadas pela maré, transformando-se gradualmente em um líquido vermelho ardente e voando em direção à sua posição. Limiar. Moldura de porta. Teto. Tubulação de água. Rede de fios. Todos os projetos básicos começaram a tomar forma. No canto superior direito do 3º andar, uma escada de pedra virtual com uma sensação de beleza primitiva também começou a descer magicamente. Sentado nos 3 níveis que pareciam ser controlados pelo poder de deuses e fantasmas, com seus braços ao redor dos 3 pequeninos, Sumo observou cautelosamente as mudanças ao seu redor e silenciosamente registrou o que viu em seu diário. Tal transformação estava definitivamente além do escopo da tecnologia básica. No mínimo, fazer a gravidade desaparecer e fazer com que as coisas flutuem e atravessem as paredes definitivamente envolve conhecimento no nível quântico. A tecnologia ou força desconhecida que foi colocada no painel de jogo de todos tem tecnologia de alta dimensão que está além da Terra. Deus sabe quantos anos. Uma a uma. Todas as teorias foram anotadas no diário de Sumo.
Neste outro mundo, todas as especulações científicas que flutuavam na Terra foram verificadas por objetos reais. Quanto mais dados fossem registrados, mais ajuda alguém teria na hora de escalar a árvore tecnológica desse tipo de tecnologia no futuro. Quando Sumo terminou de escrevê-los, todas as transformações finalmente chegaram ao fim e nenhuma outra mudança importante ocorreu. 3 a 5 segundos depois, uma notificação de atualização melodiosa soou. Registro: o abrigo subterrâneo foi reconstruído com sucesso. O tempo gasto nesta reconstrução: 32 minutos e 18 segundos. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.